A que ponto nós chegamos? E se eu te disser que pode ser ainda pior do que você imagina? Antes de eu compartilhar as histórias reais que eu vou contar aqui e mostrar o que elas têm a ver com tudo que estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, permita que eu me apresente para quem ainda não me conhece. Eu sou o Furacão Dani Miller, cantora, empresária e militante que acredita no poder das vozes unidas pela verdade. Hoje eu não venho aqui para apontar dedos ou dividir lados, mas para compartilhar histórias que nos lembram o que está em jogo. É um alerta para todos nós, de centro, de direita, de esquerda ou de nenhum lado. Porque isso não é sobre política partidária, é sobre proteger o nosso país de quem usa o poder para se blindar da justiça. Vamos voltar no tempo, para os anos 90, no coração do Acre. Imaginem uma região marcada pelo medo, onde um grupo de extermínio aterrorizava várias famílias. No centro disso, um homem que chegou a ser eleito deputado federal, Wildebrando Pascoal, conhecido eternamente como deputado da motosserra. Ele comandava execuções brutais, motosserra em mãos, ácido, crianças torturadas, corpos largados nas estradas. Um mecânico e o seu filho de apenas 13 anos foram arrastados para a mata apenas por saberem demais. O pai, torturado e esquartejado vivo. O menino, com a coluna quebrada e um prego cravado na testa. Tudo isso enquanto o deputado usava o próprio cargo para impedir as investigações. E o que tornava isso um pesadelo nacional? Entre 1988 e 2001, nenhum parlamentar podia ser processado sem autorização dos colegas de casa. De centenas de pedidos enviados ao Congresso, menos de 5 foram aprovados. Wildebrando só foi julgado porque o escândalo explodiu nacionalmente e levou à sua cassação. Mas e se não tivesse acontecido? Ele teria escapado, protegido pelo escudo da impunidade. Esse caso chocante foi o estopim para a mudança em 2001. Uma emenda constitucional acabou com essa regalia absurda. Parlamentares passaram a responder diretamente ao Supremo, como qualquer cidadão. Foi um avanço pela igualdade. Afinal, deputados e senadores devem ser exemplo, não intocáveis. Mas, infelizmente, histórias como essa não ficaram no passado. Vejamos o caso do ex-senador Theomário Mota, lá de Roraima, eleito pelo PDT em 2022, que foi acusado de abusar sexualmente da própria filha de 17 anos. 3 meses depois da denúncia, a mãe da jovem, sua ex-mulher, foi assassinada com um tiro na cabeça e ele suspeito de ter mandado matar. Imaginem um terror, uma vítima de violência doméstica e sexual buscando justiça e o agressor usando o cargo para atrasar tudo. Graças ao foro privilegiado, investigações foram travadas e denúncias engavetadas na Procuradoria-Geral da República. Só após o fim do mandato, em 2023, ele foi preso. Mesmo assim, conseguiu prisão domiciliar com tornozeleira, alegando problemas de saúde depois de apenas 1 ano atrás das grades. Outro caso emblemático é o da ex-deputada Flor de Lis, do PSD Rio de Janeiro. Em 2019, ela foi acusada de orquestrar o assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, com a ajuda dos próprios filhos e de cúmplices. Um crime que chocou o país e destruiu uma família inteira. Flor de Lis tentou usar o foro privilegiado para levar o caso ao STF e travar a investigação na primeira instância, atrasando a justiça por meses. Só foi condenada em 2022, após a cassação e perda do mandato. Quantas vítimas mais pagariam o preço se o escudo fosse ainda mais forte? Casos como esses mostram que a impunidade não escolhe lado, ela corrói a confiança do povo. E aqui estamos nós, em 2025, diante de um retrocesso inaceitável, a chamada PEC da blindagem, ou PEC da impunidade ou da bandidagem, como muitos a chamam. Ela já foi aprovada na Câmara em 2 turnos, por ampla maioria. Se um deputado for pego em flagrante por crimes graves como estupro, homicídio, corrupção, a decisão sobre prisão ou soltura fica nas mãos da própria Câmara, em votação secreta. Isso pode até se estender a assembleias estaduais, blindando casas inteiras sobre a interpretação da imunidade parlamentar. Investigações em andamento, como as do orçamento secreto, podem simplesmente parar. E pior,
A PEC amplia o foro privilegiado para presidentes de partido, algo que até pouco tempo atrás a extrema-direita dizia combater. Ontem criticavam audiências de custódia para o pobre que furta um sabonete, mas hoje tentaram incluir esse benefício até para parlamentares flagrados cometendo crimes. Retiraram por pressão. Mas o que isso revela sobre prioridades? E por que aprovar correndo? Porque se esperassem mais, a pressão popular derrubaria os votos, como vimos nesse último domingo nas ruas, pedindo não à PEC, não à anistia. Essa PEC revive exatamente o mecanismo que blindava o Hildebrando. Para investigar um deputado por crime comum, o STF precisará de aval do Congresso. Prisão só em flagrante de crimes inafiançáveis, revista a cada 90 dias pelos colegas. Prisão preventiva ou tornozeleira só com autorização da Casa. Condenação exigirá 2/3 dos ministros do Supremo. E o Judiciário de mãos atadas. Você que se identifica com a direita, essa PEC não protege apenas parlamentares de direita. Ela blinda também os de esquerda. Você que luta pela esquerda, protege também os da direita. Isso não é um racha ideológico, é um debate coletivo contra o povo brasileiro, que já não aguenta mais ver representantes votando para se protegerem, enquanto famílias sofrem nas periferias, nas fazendas, nas ruas. Seu deputado ou deputada tem mais de 20 assessores em seu gabinete, advogados, analistas, especialistas, jornalistas, juntamente para analisarem cada linha de um texto como esse. Não foi voto errado, foi escolha deliberada, em 2 votações. Eu, como artista e militante, uso a minha voz para iluminar essas sombras, não para me expor ao fogo cruzado. Mas eu peço, vamos nos unir além das bandeiras. Essa PEC vai agora para o Senado e é lá que podemos freá-la. Ligue para o gabinete do seu senador, mande mensagem, compartilhe fatos como esses do deputado da motosserra, do ex-senador Mota e da ex-deputada Flor de Lis. Provas sangrentas de que regalias assim custam vidas. Mobilize-se nas redes sociais, nas ruas, nas conversas com familiares e amigos. Independentemente de partido ou de ideologia, exija justiça igual para todos. Porque se nós não pararmos isso agora, quem nos blindará amanhã? Agradeço a vocês por me ouvirem. Juntos podemos mudar o roteiro dessa história. Fiquem bem e fiquem atentos. Até a próxima.